Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para a segunda parte do capítulo 6 para fazer o seu encerramento aí, analisando a terceira forma de transmissão de calor aí, que é a radiação. Então, vamos lá. A terceira forma de transmissão de calor se dá pela radiação. O que é a radiação? É o processo de propagação de energia na forma de ondas eletromagnéticas. Ao serem absorvidas, essas ondas se transformam em energia térmica. Onda eletromagnética, o conceito de onda eletromagnética, será trabalhado no capítulo específico de ondas e também no terceiro ano temos a parte do eletromagnetismo, que trata dessa questão também das ondas eletromagnéticas. Então aqui fica só a citação, né? Nós não vamos conceituar, nós vamos apenas citar a onda eletromagnética como sendo a forma pela qual a energia, o calor, se propaga aí entre pontos diferentes, tá certo? O maior exemplo aí de radiação é a radiação solar. Né? Então, vira e mexe, a gente ouve a palavra radiação solar. É a forma que a energia, né, na forma de calor e luz, vem do Sol até o nosso planeta, né? E os nossos vizinhos planetários aí também. Não só do Sol, mas de todas as estrelas que nós enxergamos à noite aí no céu. A luminosidade dessas estrelas, né? Nós não chegamos a receber calor de nenhuma delas, né? Por conta da grande distância, mas a luz consegue sim atravessar essas distâncias astronômicas, né? E chegar até nós. Então, tudo na forma de onda eletromagnética, tá certo? Então, aqui basta entender que é uma forma de propagação de energia pura, tá bom? Onda eletromagnética, ela não depende de partícula, não depende de moléculas, não depende de átomos. É energia pura. Tanto que na condução e na convecção nós falamos o quê? Condução, molécula vibrando e fazendo a sua vizinha vibrar. E assim a energia é passada. Convecção, a molécula recebe a energia e se move junto com essa energia, ou a energia se move junto com a molécula, né? Essa molécula leva a energia até outros pontos necessários. A radiação não depende de molécula, tanto que entre o Sol e a Terra, né, nós temos o espaço sideral aí, que é praticamente um amplo vazio, né, um vácuo. Não temos moléculas aqui, como temos no planeta na atmosfera. Então, essa energia viaja no vazio, tá? Na forma de radiação, ok? Bom, uma vez que a energia solar nos chega por radiação, né, essa energia solar, ela por si só, ela é a razão maior de termos vida no planeta, claro, né? Graças à temperatura ideal que o planeta atinge, graças à sua própria atmosfera e à quantidade de radiação solar que chega até nós, nós temos o privilégio do elemento principal para a manutenção da vida, que é a água no estado líquido. Tá? Justamente porque o planeta consegue ter essas temperaturas aí abaixo de 100 graus, né? Claro, algumas regiões abaixo de zero, mas grande parte do planeta está acima de zero, né? E sempre abaixo de 100 graus, então nós temos água no estado líquido. Mas, fora isso, hoje a energia solar, né, como sendo uma das várias fontes de energia alternativa, né, fontes alternativas de energia, hoje está bastante amplo a aplicação e o uso de painéis aí na busca da melhor aproveitamento e captação da energia solar. E aí, as duas formas principais de uso da energia do Sol são os coletores solares e os painéis fotovoltaicos, que são duas coisas diferentes, tá? Que têm objetivos diferentes. O coletor solar ele tem por objetivo captar o calor da radiação solar
para fazer aquecimento de água, para você não precisar gastar energia elétrica esquentando a sua água. E o painel fotovoltaico tem por objetivo captar a luz do sol, não o calor. E essa luz do sol que ele capta, ele converte em eletricidade. E aí a eletricidade para você usar da forma que for necessária, né? Da mesma forma que você usa a energia que vem da Enel ou de qualquer outra empresa que controle a energia elétrica, né? Para alimentar todos os seus equipamentos elétricos em casa ou na indústria, o painel fotovoltaico consegue converter luz em energia elétrica, em eletricidade. Tá certo? Então são duas aplicações bem diferentes. Inclusive nessa foto aqui, tá? Ela está colocada com a legenda de coletor solar usado no aquecimento de água. O coletor solar é para esquentar água, porém erraram na fotografia. Essa foto aqui são de painéis fotovoltaicos que convertem luz em eletricidade. Por que eu coloquei essa foto com essa legenda errada? Porque no nosso livro didático, no nosso livro adotado, essa foto está lá. Tá? Se você for lá no capítulo de transmissão de calor, você vai encontrar essa foto com essa legenda. Então, se você estiver com o livro em mãos, eu sugiro que você corrija, tá? Que você vá lá e coloque risque esse coletor solar no aquecimento de água e escreva lá painel fotovoltaico, conversão de luz, né, de energia solar, de luz, em eletricidade, tá certo? Porque o verdadeiro coletor solar é esse daqui, ó, um dos modelos. São vários modelos de painéis solares para aquecimento de água. Mas por que eu peguei esse modelo? Porque ele é bem parecido, assim, olhando de longe ou para quem não conhece, confunde mesmo os dois, tá certo? Mas é fácil de identificar um painel fotovoltaico porque ele não tem muita diversidade de modelo. Ele é sempre quadriculado, tá? Nessa forma quadriculada aqui, enquanto o coletor solar, ele não é de quadradinhos, ele é longitudinal. Perceba essas linhas paralelas aqui, que na verdade são canos de água que estão aqui dentro desse painel. Ele é um painel que tem vidro por cima e o fundo dele é escuro, geralmente pintado de preto. Para quê? Para que a energia do sol atravesse o vidro, aqueça o fundo escuro e quando liberar esse calor de volta, esse calor fica preso por causa do vidro. É o chamado efeito estufa. E aí ele aquece os canos e a água está passando nesses canos e essa água sai quente. Então aqui você vê o cano de saída. Ó, tá? Enquanto os painéis fotovoltaicos não tem nada a ver com cano nem água. Cada quadradinho desse aqui é uma célula fotovoltaica. Tá? Cada célula dessa aqui emite uma energia elétrica em torno de 0,7 volts. Assunto esse que vocês vão estudar no terceiro ano. Mas tendo alguma noção de eletricidade do tipo, sua tomada é 220 volts, a bateria do seu celular é de 5 volts, a pilha da sua lanterna é de 1,5 volts. Cada quadradinho desse aqui, 0,7 volts. E aí você soma tudo aqui, tá? E chega ao valor total de cada placa dessa, que vai entre 12 volts, 20 volts, 30 volts, depende aí do objetivo final. Aí você pode pensar, como é que isso vai produzir energia a 220 volts para a minha casa? Tá? Normalmente os painéis trabalham na faixa de 12 volts, e aí existe um equipamento eletrônico chamado de inversor, que consegue passar os 12 volts para 220. Seria o caminho inverso do carregador do seu celular, né? Porque, para quem não sabe, você liga o carregador do celular na tomada, que é 220. Ele converte esse 220 para 5. A saída ali do cabo do seu celular, que você conecta no celular, é de 5 volts apenas para carregar a bateria do seu celular. Tá certo? Então, existe esse inversor que faz exatamente o inverso do que o carregador do celular faz. O carregador do celular baixa 220 para 5 e o inversor pega 12 de cada placa dessa
e eleva para 220 ou 110, depende da energia de cada ambiente. Existem outras formas também, que, por exemplo, se eu tenho 12 numa placa dessa, se eu colocar 10 placas juntas, eu consigo fazer 120. É uma outra forma de combinar essas placas para você não precisar de um inversor, por exemplo. Tá certo? Então aqui é só uma curiosidade, esse assunto vocês vão conhecer ele melhor no terceiro ano, quando estiverem no terceiro ano, tá bom? Então aqui fica só uma curiosidade, só para exemplificar a captação da energia solar que nos chega na forma de radiação, tá certo? E para também ilustrar o pequeno erro do livro aí, quando colocou um painel fotovoltaico representando um coletor solar, tá? Então, a partir de hoje, se você começar a observar no telhado de algumas casas aí, você vai conseguir identificar se é um aquecedor de água, tá? Ou se é um painel fotovoltaico. Uma outra característica dos coletores solares, que é comum, aqui nessa foto não aparece, mas é comum ter aqui perto, né, das placas, uma caixa d'água de forma cilíndrica. Geralmente é um cilindro, parece um botijão grande, um tambor. Geralmente ele é prateado ou cromado, né, inox. Mas existem vários modelos. Tem alguns que jogam direto para a caixa d'água comum. Né? O porquê desse reservatório que tem o nome de boiler? Por quê? Porque esse reservatório ele é térmico, ele recebe essa água quente e consegue conservar ela quente lá dentro por mais tempo do que uma caixa d'água comum, tá certo? Até porque você precisa das duas caixas, você precisa de uma para receber água quente e outra com água fria normal, porque a hora que você abrir o chuveiro ou abrir a torneira, você precisa misturar essas águas, porque se você tirar a água direto do aquecedor solar, você não consegue pôr a mão nela, ela sai muito quente, ela sai na faixa de 60 graus ou mais. Então, se você usar ela direto, você vai sofrer queimaduras, tá bom? Então, mais uma curiosidade aí também. Bom, para fechar a parte teórica aí da explicação da transmissão de calor por radiação, nós vamos colocar alguns conceitos aqui, que inclusive entra a parte matemática da coisa. Que é a potência irradiada. Né? O que é a potência irradiada? É o quanto de energia chega na forma de radiação. Tá? Seria a energia total que chega. E quando se fala em potência, potência na verdade é energia fornecida no passar do tempo. Tá certo? Então, como a gente está falando em calor especificamente, né? Porque falando, por exemplo, em radiação solar, como eu falei anteriormente, nós temos duas modalidades de energia que nos chegam, né? Calor e luz. Então, aqui nós estamos analisando apenas a parte térmica, apenas a parte do calor. Depois, em outro momento, né, capítulos futuros, nós vamos entrar no estudo da parte luminosa, né, da luz aí, que é a parte da ótica, tá certo? Então, aqui pensando somente no calor, né, nós temos um calor incidente, quer dizer, é o calor total que chega, que aqui vamos chamar de QI, tá? Calor incidente, é o total que foi emitido pela radiação. Nós temos um termo aí, representado pela letra A, que se chama absorvidade. O que é a absorvidade? É a capacidade que o corpo tem de absorver esse calor. O quanto de calor esse corpo absorve. Será que ele absorve tudo que chegar nele? O calor que vem do sol. Se você ficar lá no sol, o seu corpo absorve todo o calor que o sol joga em cima de você? Não, né? Então nós temos uma absorvidade, que é você pegar a quantidade de calor que realmente foi absorvida e dividir pela quantidade de calor total que foi incidida ali, né? A quantidade de calor incidente. Aí você vai ter uma proporção, né? Que isso aqui pode, por exemplo, ser passado para porcentagem, se quiser. Tipo, chegou 100 calorias, meu corpo conseguiu absorver 50. Então, 50 por 100 dá 0,5.
ou seja, 50% de absorvidade. Ou uma absorvidade igual a 0,5 mesmo. Pode ficar no número puro, ou se quiser pode passar para a porcentagem. Então essa absorvidade é essa relação. Quanto de calor quanto de calor não, qual a proporção, né, de calor que o corpo absorve em comparação ao calor total que incidiu sobre ele, ok? Temos a refletividade. Tá? O que é a refletividade? É o calor refletido. Assim como se você pôr um espelho no sol, você consegue refletir a luz do sol, é possível também refletir o próprio calor, já que ele chega na forma de onda eletromagnética. Quando você bate um espelho no sol e joga essa luz espelhada numa parede, num ambiente mais escuro, você não está jogando só luz, você está jogando calor também, porque esse calor vem, ele está embutido junto com a luz ali, na forma de uma radiação, na forma de uma onda eletromagnética. Então, o que o espelho reflete é a onda eletromagnética como um todo, é o conjunto, tanto luz quanto calor, tá certo? Então, essa refletividade, também da mesma forma, é quanto de calor o corpo conseguiu refletir em relação ao calor que chegou nele. Se você ficar muito tempo no sol segurando um espelho refletindo a luz do sol, você observa que depois de um tempo o espelho esquenta, ele fica quente. Isso quer dizer o quê? Que o espelho não está refletindo toda a energia que chega nele. Um pouco dessa energia está sendo absorvida. Tá? Se for um bom espelho, bem espelhado mesmo, ele absorve muito pouco, mas esse pouco, com o passar do tempo, se acumula e ele aquece. De qualquer forma, ele não consegue refletir 100% da energia que chega sobre ele. Então, ele vai ter um índice que vai dizer quanto da energia está sendo absorvida, tipo 10%, 5%, 1%. Tá? Então, existe esse termo aí, refletividade. Outro termo é a transmissividade. A transmissividade é quanto de calor o corpo consegue transmitir em comparação ao quanto de calor incidiu sobre ele. Mas como assim? Às vezes você pode pensar, quando ele reflete o calor, ele já não está transmitindo na forma de reflexão, ele está transmitindo na forma de reflexão. Mas a transmissividade por si só, ela é independente da reflexão. Ou seja, a gente pensa muito na reflexão em corpos brilhantes, espelhados. Né? Quanto mais brilhante for o corpo, mais ele reflete. Mas ele sempre absorve um pouco. Agora, quando se fala em transmissividade, geralmente nós vamos pensar em corpos que não têm brilho, que não são espelhados, corpos opacos, corpos foscos, certo? Como, por exemplo, uma roupa preta que não seja brilhante, a refletividade dela é baixíssima, enquanto que a transmissividade dela vai ser bem maior. Por quê? Se você já ficou no sol com uma camisa preta, você sabe que ela esquenta muito mais do que uma camisa branca. E no que ela aquece, ela absorve, ela tem uma grande absorvidade, tá? Ela absorve muita energia, mas posterior a isso, ela começa a transmitir, ela começa a exalar esse calor no ambiente à sua volta. Então, é a transmissividade dela, tá certo? Então, são esses três termos aí que pode-se dizer que é uma novidade aqui para a gente. São situações que a gente já conhecia, mas não tínhamos dado nome para essas situações, correto? Aí, por exemplo, um espelho ideal, né, seria o espelho perfeito, seria aquele que reflete todo o calor que chega nele. Então, ele teria uma refletividade R igual a 1, que corresponde a 100% de reflexão. Ou seja, o calor que chega nele, QI, todo ele seria refletido, QR. E aí você estaria dividindo o mesmo valor, né, por ele mesmo, que dá 1. O 1 significa 100% de comportamento aí refletivo, tá certo? Então esse seria o espelho ideal, que na prática não existe. O corpo negro é um termo físico que quer dizer corpos que absorvem todo o calor incidente nele.
Então, o A de absorvidade dele também é de 100%, vale 1. Corpo negro, ele está mais para o teórico, né, do que para o prático. Assim como não existe espelho perfeito, também não existe um corpo negro perfeito, 100% de absorção. No mais próximo de nós, do nosso dia a dia, que poderia dar de exemplo de um corpo negro de alta absorção de energia, de alta absorvidade, por exemplo, se você já foi num local que tem na cozinha ou do lado de fora da casa um fogão a lenha, tá? O fogão a lenha tem aquela fuligem, né, da queima da lenha e sobe aquela fuligem na parede, no telhado, né? A telha que está logo acima desse fogão a lenha, geralmente ela fica preta de fuligem, daquela fumaça que sobe, aquela fumaça da lenha ali, ela carrega fuligem, e essa fuligem é preta, né? Isso vai se acumulando e fica aquele preto fosco, sem brilho nenhum. Aquele corpo ali, ele está bem próximo do corpo negro ideal. Ele tem uma absorvidade muito alta, muito grande. Ele absorve muita energia. Se você colocar ele no sol, ele esquenta rapidamente por conta dessa absorção. Tá certo? Então, o chamado corpo negro é aquele que tem uma absorvidade alta. Se for um corpo teórico, né, perfeito, a absorvidade de 100%. Aí, com tudo isso, nós temos um outro conceito que é chamado poder emissivo, ou poder de emissão. Qual a capacidade que o corpo tem de emitir energia, tá? Depois de absorvida ou depois que é incidida a energia sobre ele. Claro, ele precisa absorver isso para depois ele emitir. Ou, se for através da reflexão ou através da transmissão, né, da transmissividade, da refletividade, não necessariamente ele precisa absorver, guardar isso para depois liberar. Ele pode liberar na mesma hora. Aí seria por refletividade ou por transmissividade. De qualquer forma, seja qual dos três aí que ocorra, podendo ocorrer os três ao mesmo tempo, inclusive, como é que se mede o poder de emissão de um corpo, né? De emissão radioativa aí, não radioativa naquele sentido de coisas radioativas, mas no sentido de radiar a energia mesmo, de emitir o calor. Esse poder emissivo é a relação entre a potência, tá, dividido pela área. Então, depende do tamanho da área aí. Potência medida em watts e a área em metro quadrado. Tá? Para emissão pura de calor, que quando se fala aqui em poder emissivo, esse corpo pode, por exemplo, estar brilhando, tá? Ele pode estar emitindo luz junto com calor, ou pode estar emitindo só luz, pode ser um material fosforescente, aquele que você deixa na luz, depois quando escurece, ele continua brilhando, né? Então ele tem um poder emissivo aí, que é a potência dividido pela área. Mas como estamos no assunto exclusivo de calor, tá? O poder emissivo ele segue a lei de Stefan Boltzmann. Tá? É uma outra fórmula que a gente vai mostrar agora, que depende de uma chamada constante de Boltzmann, que é essa letra sigma, essa letra grega aqui, é a constante de Boltzmann, que vale 5,67 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado, Kelvin elevado à quarta potência. Kelvin da temperatura. Aqui não podemos usar, infelizmente, não é permitido usar graus Celsius, ok? Então, quando decairmos em problemas de emissão de energia, né, do poder emissivo, somos obrigados a passar as temperaturas para Kelvin. Se tiver em Celsius ou Fahrenheit, a gente é obrigado a passar para Kelvin, tá certo? Então, para um corpo negro, pensando no corpo negro ideal, que tem absorvidade de 100%, o poder emissivo dele é dado pelo produto da constante de Boltzmann, esse número tabelado aqui, vezes a temperatura elevada à quarta potência. Então, para o corpo negro, constante de Boltzmann vezes a temperatura elevada à quarta potência. Se for para qualquer outro corpo, que não o corpo negro ideal,
aí entra um outro elementozinho aqui junto, uma outra constante E. Tá? Esse Ezinho aqui, vezes a constante Boltzmann, vezes a temperatura à quarta potência, tá? Onde do poder emissivo a gente consegue tirar a potência irradiada, porque esse poder emissivo aqui é esse E aqui, ó, tá? Poder emissivo, potência sobre a área. Então, se eu pegar essa área dividindo e passar multiplicando, eu consigo calcular a potência irradiada pelo corpo, a potência de radiação dele, que é em watts, né? Então, a potência fica E vezes sigma, vezes a temperatura à quarta, vezes a área. Tá? Com o corpo e o ambiente em equilíbrio térmico. Tá? Essa potência irradiada, esse modelo aqui da equação, é exigido que o corpo e o ambiente à sua volta estejam a uma mesma temperatura. Aí, se não tiver com a mesma temperatura, como é que vai ficar? Se houver temperaturas diferentes entre o ambiente e o corpo, no lugar da temperatura à quarta, você precisa entrar com a diferença da temperatura elevada à quarta potência. Então, E vezes sigma, vezes a área, vezes a temperatura do ambiente, menos a temperatura do corpo. Sempre ambiente menos o corpo, mesmo que o corpo esteja mais quente. Se o corpo estiver mais quente, vai dar uma potência negativa, que quer dizer que o corpo vai estar perdendo energia para o ambiente. O que faz sentido. O corpo mais quente sempre vai perder calor para o ambiente. Ambiente mais quente vai dar potência positiva, ou seja, o ambiente vai estar fornecendo energia para o corpo em questão. Tá certo, gente? Então, não, com relação ao nosso trabalho, né, não precisa preocupar se eu preciso memorizar essas equações, não vai precisar. Se precisar usar, ela vai ser, então, fornecida nas questões exigidas aí. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver aqui, então, alguns exemplos a respeito da radiação. Tá? Então, aqui nesse exemplo, dois blocos de pedra exatamente iguais foram pintados, um de branco e outro de preto. Expostos ao sol, qual se aquecerá mais? Justifique. Após a exposição a uma temperatura de 90 graus, qual esfriará mais rápido? Justifique. Né? Então, letra A, quem vai aquecer mais? É uma pergunta que todo mundo já sabe a resposta, né? Os corpos mais escuros são melhores absorvedores, né? O poder de absorção dos corpos de cor mais escura é bem maior em relação aos de cores claras. Tá? Então, portanto, claro, o bloco preto, para uma mesma temperatura ambiente e um mesmo tempo de exposição, ele vai se aquecer mais que o branco. Tá certo? Então, uma pergunta que não haveria nenhuma dúvida em relação a ela. Né? Após a exposição aí a 90 graus, qual esfria primeiro? Os corpos escuros também são melhores emissores de radiação. Então, o preto vai esfriar mais rápido. Então, tem essa questão aí. Aquele que absorve mais rápido a energia também sempre libera essa energia mais rápida. Como o exemplo lá da brisa marítima e da brisa terrestre. Né? A areia, a pedra, esquenta muito mais rápido do que a água. Mas, em compensação, esfriam muito mais rápido, liberam seu calor com mais rapidez, porque o seu calor específico é baixo. Tá? Então, são questões aí simples, nesse caso aí, e questões bem lógicas até. Tá certo? Então, vamos lá. Outro exemplo aí, né? Considere que a pele humana tem emissividade de 0,70. Quero até me desculpar, na parte teórica lá no slide anterior, que a gente colocou as fórmulas lá, a constantezinha E lá, eu esqueci de colocar o nome dela, né? Aquela constante E que multiplica a constante de Boltzmann e a temperatura à quarta, é chamada de emissividade.
é um número sem unidade, tá? Geralmente um número decimal, porque ele tem uma relação com porcentagens, tá certo? Por quê? Aqui ele está dizendo que a pele humana tem emissividade 0,70. Isso quer dizer que ela tem uma capacidade de 70% de emissão da energia que incide sobre nós. Tá? Então, você ficar exposto ao sol, a radiação solar que incidir no seu corpo vai absorver, a pele vai absorver e ela vai emitir de volta 70% disso. Então, 30% fica na forma de energia absorvida pelo corpo, que inclusive muita gente diz, né, médicos e dermatologistas e outros, que é importante, né, o banho de sol, mas claro, em horários apropriados, antes das 10 da manhã e após as 4 da tarde, porque aí a radiação do sol está menos intensa, né? Não fica tão perigosa, vamos dizer assim, para a saúde. E aquele banho de sol de manhã, ele é gostoso, ele dá ânimo. Inclusive, estimula o organismo, né, o corpo, a produzir vitamina D, tá certo? Então, é saudável um banho de sol. E aí, então, se a pele tem essa emissividade 0,70, quer dizer que nós conseguimos aproveitar aí em torno de 30% do banho de sol fica armazenado no corpo aí na forma de energia, tá bom? Área aproximada do corpo de 2 metros quadrados. Como assim? Imagine você arrancar o couro de alguém, literalmente, e abrir isso e fazer um tapete, como se faz com urso, com cobra, com vaca, né? Se você pegar um ser humano adulto, arrancar a pele dele e cortar e esticar ela, fazendo um tapete, você vai ter um tapete de mais ou menos 2 metros quadrados. É meio mórbido o que eu falei, mas é a forma de entender o que são esses 2 metros quadrados aí, tá certo? Suponha que uma pessoa com temperatura média de 36 graus Celsius toma sol na praia com 70% do corpo exposto a uma temperatura ambiente de 40 graus. 70% do corpo exposto, então 30% do corpo está coberto aí, né, com, sei lá, as meninas de biquíni, os meninos só com a bermuda, né, algo assim, tampando 30% do corpo, 70% exposto ao sol aí. Temperatura de 40 graus. Determine o poder emissivo da pele, a potência que a pele irradia para o ambiente, a energia irradiada pela pele durante uma hora, considerando que a energia emitida por uma fonte é dada pelo produto potência vezes tempo, então ele já deu a dica aí, e deu a constante de Boltzmann, 5,67 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado, Kelvin a quarta. Esse Kelvin a quarta é porque a temperatura fica a quarta potência na fórmula. Tá? Então, aqui a unidade tem que vir elevada à quarta também, certo? Então, o poder emissivo, né? Como o corpo nosso não é um corpo negro perfeito, né? Então é E, né? A emissividade, eu esqueci de dar o nome lá atrás, é a emissividade vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura à quarta potência. Então a emissividade é 0,70, foi dado aqui, tá? Convertendo a temperatura do corpo 36 graus para Kelvin, 36 mais 273, lá do primeiro capítulo estudado, 309 Kelvin. Então, o poder emissivo será 0,70 do E, 5,67 vezes 10 a menos 8 da constante de Boltzmann, 309 elevado à quarta potência. Né? Então, isso vai dar um número bem grandinho aí. Então, esse aqui, né, dá um número grande, mas ele está multiplicado por uma potência de 10 a menos 8. Né? Então, ela vai consumir 8 casas com a vírgula aí, o que no final desse cálculo aí dá 361,8 watts por metro quadrado aí, o poder emissivo desse corpo a 36 graus. Beleza? A potência que a pele irradia para o ambiente. Né? Então, a potência, como vimos anteriormente aí no slide,
é a emissividade vezes Boltzmann, vezes a área, vezes a diferença de temperatura, já que existe uma diferença entre o ambiente e a pessoa aí. Então, convertendo a temperatura ambiente também para Kelvin, 40 mais 273, 313, ok? Colocando então na fórmula, emissividade 0,70, sigma 5,67 vezes 10 a menos 8, a área, gente, tem que tomar cuidado aqui, porque a área do corpo são 2 metros quadrados, contudo, apenas 70% é que está a amostra. Tá? Então, é 70% de 2 metros. Se esquecer da porcentagem, vai dar erro no resultado. Então, a área, 2 metros quadrados vezes 70%, né? Vezes a diferença de temperatura. 313 do ambiente, elevado à quarta potência, menos 309 da temperatura do corpo. Beleza? Feito todo esse cálculo aí, encontra-se 26,7 watts aproximadamente. Tá bom? Quem comparar isso aqui com o livro, né, se quiser acompanhar pelo livro, o livro cometeu um erro aqui, exatamente aqui nessa área. Quem comparar com o livro, não é esse resultado aqui, porque o livro esqueceu de colocar a área, tá? Não colocou vezes 2, vezes 70%. Aí dá um valor menor, dá 19 alguma coisa lá, mas está errado, tá bom? Aqui eu fiz a devida correção aqui para mostrar para vocês, tá certo? Então isso foi a potência. Letra C, a energia irradiada pela pele durante 1 hora, considerando que a energia é dada pelo produto, potência vezes tempo. A potência acabou de ser calculada, 26,7. O tempo, 1 hora. 1 hora tem que ser passado para segundos. 1 hora tem 3.600 segundos, tá certo? Uma outra observação aqui que eu esqueci de falar, né? O sinal positivo da potência significa que a pele está ganhando calor do ambiente por causa da temperatura maior. Mas eu já tinha comentado isso antes, na hora que eu mostrei a fórmula, né? Então, letra C, energia irradiada, potência vezes tempo, conforme ele mesmo disse. 1 hora tem 3.600 segundos, portanto, 26,7 watts vezes 3.600, 96.120 joules de energia irradiada. Valor esse que também está errado lá no livro didático, beleza? Tudo bem, pessoal. Então aqui nós damos por encerrado esse encontro, né? A segunda parte aí do capítulo, encerramos o capítulo. Agora concluam resolvendo lá os últimos exercícios propostos do livro-texto e em seguida respondam ao questionário avaliativo para então o encerramento desse módulo, tá certo? Como sempre aí, estamos à disposição. Qualquer dúvida é só nos procurar aí, mande uma mensagem, se necessário abrimos um chat lá para atendê-los aí, seja nas questões teóricas ou nas questões de resolução dos problemas, tá bom? E com esse módulo também nós estaremos encerrando o primeiro bimestre, assim que finalizar o prazo do módulo, faço a captação das atividades, as notas do questionário e já estará disponível então a primeira nota do primeiro bimestre, a N1 para vocês, tá bom? Então, estamos aí à disposição. Bons estudos, qualquer dúvida nos procure. Aquele abraço e até o próximo encontro, onde iniciaremos o segundo bimestre. Tchau, tchau.